Deixa eu ver se já começou a gravação. Começou, beleza. Vou abrir o slide. Um instantinho. Um instantinho só, bichinho. Vamos ver. Tá aqui. Cante nessas horas da manhã com muita força de vontade. Acredita, Ana. Acredita no projeto, Ana. Foca no projeto, Ana. Foca no projeto. Tá? Ainda não é aquela aula específica de Kant. Aliás, aviso aos navegantes, um oferecimento do professor Alan. Olha só, lembrem que a Federal tem como duas obras, uma que é a República, livros 1 e 2 do Platão, tá? E o outro, o Kant, tá bom? Que é o prefácio da segunda edição de Crítica da Razão Prática, tá lá. As duas obras encontram-se nos seus coque-arquivos desde o início do ano, antes da pandemia. Né? Vai tentando ler aos pouquinhos e tudo mais. Quando chegar a hora de dar a aula mais próxima ali, né, dar a aula das matérias, vai ficar mais fácil para você entender. Eu sei que muitos de vocês... Nossa, Kant viu, Kant vê. Honra, Rafaela, meu pai de misericórdia. Muito bem. Mas aí, o que acontece? Quando nós pensamos, por exemplo, né, nessas duas obras, eu sei que às vezes elas podem ser um pouco ácidas de ler, tá? Então, por exemplo, o Platão é bem mais tranquilo de ler, tá? O conceito de justiça em Platão, nossa, baba, tranquilão. Um diálogo ali, vai que vai. O do Kant, de fato, ele é sim uma obra um pouco mais trabalhosa, um pouco mais sutil em alguns aspectos. Então, sim, muitos de vocês talvez vão ler o Kant e falar assim: meu Deus, não entendi nada, ai, como é que eu vou fazer isso? Relaxa, tá? O importante é você tentar ler o texto. Desafie-se, tente ler o texto. Porque daí, quando eu for dar a aula específica do livro do Kant para vocês, certamente você já tendo lido o texto, vai ficar muito mais clara a aula do que se você chegasse na aula sem jamais ter ouvido falar daquele texto ali, tá bom? Só que assim, eu vou ser bem sincero para vocês, tá, pessoal? Então eu tô também esperando pelo edital da Federal. Até esse dia do plantão, aliás, venham no plantão. Aliás, hoje temos Coque Resolve, né? Hoje temos um Coque Resolve, inclusive. E aí acontece o quê? No plantão me perguntaram, né? Da obra e tudo mais. Porque a UFSC ela tende a mudar as obras de vez em quando, né? De um ano para outro ela acaba mudando a obra. Como tem esse imbróglio todo da pandemia, nós não tivemos nenhum indicativo claro, por exemplo, de que a Federal vai querer mudar os dois textos de filosofia para esse ano. Pelo menos não temos nenhum edital nesse sentido ainda, mesmo porque não temos mal edital do vestibular. Né? Então, assim, se caso a Federal mudar os dois textos de filosofia, aí muda todo o jogo. Aí eu vou tirar aqueles textos, coloco os dois novos que ela vem a pedir, tem qual que resolve hoje. E aí vem a pedir, e aí então, tá certo? Eu faço uma nova aula para vocês, tá bom? Mas em geral, a princípio, mantém-se a formação original, o texto do Platão e o texto do Kant que estão no seu coque-arquivos, tranquilo? Mas então, ô Maria Júlia, olha só, a Maju colocou ali, né? Do bom, Maju? Ela colocou assim, ó, a UFSC tem um mau gosto para as obras da filosofia. O que a gente critica um pouco, é que talvez Kant tenha sido um pouco exagerado para pedir no nível de ensino médio e pré-vestibular, né? Que é uma obrinha um pouquinho mais rebuscada. Mas tem uma vantagem. Pensa que pelo menos a UFSC, ela sempre diz para você, e ela explica para vocês, o que exatamente ela quer de cada obra. Pode ver que tanto no texto de Platão quanto no texto do Kant, ela diz, ó, eu quero isso, isso e isso. Então o bom é que você já vai para a leitura com alguma coisa mais ou menos instrumentalizada. Tem vestibulares que literalmente cobra toda a filosofia e ninguém tem a menor noção do que de fato vai cair na prova. A UFSC, bem ou mal, pelo menos eu sei que vai ter uma questão do Platão e outra questão vai ser do Kant. E é isso. Entende? Então tem essa vantagem. Concordo que talvez eles poderiam focar em outros filósofos, talvez. Kant já era previsto, tá? Porque existe uma escola kantiana muito forte dentro do curso de filosofia da UFSC. Então, Kant era previsto que em algum momento ia cair. Caiu, né? Já como segunda opção deles, tá bom? Mas vamos que vamos. Então, começando a aula aqui, pessoal, empirismo parte 2 e depois o criticismo, tá? Depois o criticismo kantiano na sequência. Então, olha só. Vamos lembrar aqui que de empirismo, agora vamos com esse escocês da escola inglesa de filosofia, o David Hume.
tá? E o que o senhor David Hume, esse simpático senhorzinho de peruquinha aqui, está fazendo? Século XVIII, perceba, 1711 a 1776, olha só, ele morre no ano em que começa a Revolução Americana, né? Muito bem, esse homenzinho então aqui do século XVIII vai ser um filósofo bastante importante. E eu pessoalmente, confesso para vocês, gosto muito de algumas reflexões que o David Hume faz no campo da filosofia que ele propõe. Então, olha só, Hume, empirista, trabalha a questão da experimentação no caminho do conhecimento. Óbvio, né? Se é um empirista, ele vai trabalhar o quê? Com a experimentação, com a sensação, com a percepção sensorial das coisas como geratriz para o conhecimento, tá? Então ele vai ter, perdão, essa abordagem. Agora, olha só, também se opôs ao inatismo. Essa é uma característica que você percebeu, né? Tanto John Locke, empirista, quanto David Hume, empirista, ambos são contrários a uma característica do racionalismo, o inatismo. Perceberam? Esse também não acredita que nós, de alguma forma, já nasçamos com o conhecimento, né? Que nós já possamos nascer sabendo de alguma coisa. Tá? Ele também parte do pressuposto que nós não nascemos com algum conhecimento. Ele não chega a usar, como usou John Locke, a metáfora da tábula rasa, mas nós não nascemos conhecendo algo. Tá bom? E aí temos aqui o questionamento do conhecimento indutivo. Agora é o seguinte. Pessoal, por que o Alan gosta do David Hume? Porque ele é um empirista, mas ele é um empirista não exatamente radical. Ele é um empirista muito consciente, muito prático. Então, por exemplo, deixa eu pegar uma coisinha aqui, só um minuto. Tá. Por exemplo, esse chaveirinho aqui do R2D2, tá? Meu chaveirinho do R2D2. Então, olha só, eu tenho aqui minha mão, ok? Minha mão, e eu solto o chaveirinho. Caiu. Eu solto. Caiu. E eu solto. Caiu. E eu solto. Caiu, né? Se eu soltar 1000 vezes esse chaveirinho na minha mão, a tendência, até que se observou tudo hoje, é que ele continue caindo, né? Desde que o mundo é mundo, objetos mais pesados que o ar, nas condições normais, temperatura, pressão e na gravidade terrestre, quando você solta, eles caem. Beleza. Porém, o David Hume questiona até que ponto isso é válido. Até que ponto esse conhecimento de ordem indutiva, porque por uma questão de regularidade sempre aconteceu, então logo vai continuar acontecendo, né? É uma regularidade, tá? Até que ponto um conhecimento que é regular realmente é um conhecimento sempre verificável? Até que ponto é confiável o conhecimento indutivo? Então, veja, ele é um empirista, mas ele faz uma autocrítica bastante interessante, bastante lúcida, né? Bastante, acho bem legal, assim, o modo como o David Hume coloca o conhecimento. E aí, como é que a gente vai tentar perceber isso? Olha só, Hume destaca que as sensações da memória são menos intensas que a vivência efetiva. Então, primeiro ponto. Imagine, tenta puxar agora, vamos lá, exercício de memória. Tente lembrar de alguma coisa que foi muito importante na sua vida. Imagine algum momento ou algum dia que teve uma importância realmente ímpar na sua existência, até hoje. Pensou? Bom, se você pensou nisso, possivelmente essa lembrança ela te trouxe alguma sensação. Boa ou ruim, não sei o que você pensou aí, né? Mas te trouxe uma sensação. Agora, essa sensação que está na sua memória, para o Hume, ela é indubitavelmente menor do que a vivência efetiva, do que se você vivesse esse fato agora. Ok? Ou seja, você ter uma memória te causa sensações. Mas essas sensações advindas dessas memórias que você possui são muito menores, por exemplo, do que se você estivesse vivendo o fato, sentindo a coisa nesse momento. Entendem? Então, essa é uma reflexão do Hume. E olha só, para ele, ainda, existiriam duas formas de percepção. As ideias, então seriam menos intensas. Eu tenho uma ideia de alguma coisa. Ela tem uma intensidade, mas ela é menos intensa, tá? E as impressões, que seriam mais intensas. Note que a impressão, essa impressão vem do quê? Dos sentidos, tá? Então tem uma impressão dos sentidos. Eu sinto. Eu estou sentindo. Existe, portanto, algo que é sensorial, tá bom? Então aí você, portanto, que já muda flagrantemente a experiência. A ideia é uma coisa muito mais no plano do ideal, né? Ideia, enquanto que a sensação é algo, então, muito maior, muito mais elaborado.
Joia? Muito bem. Só que dentro disso, então, temos as ideias na discussão do David Hume. Então, olha só. Para Hume, as ideias têm base nos sentidos. Claro, é empirista, né? Então, obviamente que as ideias que nós criamos, as coisas, vêm a partir dos sentidos. Eu olho e vejo a chuva, eu tenho uma ideia que a chuva molha, por exemplo. Ah, a chuva está um dia úmido, ok? É uma ideia que eu tiro a partir de um dia chuvoso como é hoje, tá? O dia está úmido, então não é um dia bom para lavar roupa, por exemplo, ok? Aí aqui, ó. As conexões realizadas pelos seres humanos em relação às ideias têm três princípios. Então, o David Hume vai perceber que a conexão que nós, seres humanos, fazemos com as ideias teriam três princípios básicos de ordenamento. Quais são os três princípios? Semelhança, contiguidade, causa e efeito. Então vamos lá. Semelhança. Eu pintei um retrato de alguém, tá? Imagina que eu pintasse um retrato seu, ok? O retrato não é você, ok? O retrato não é você. Mas existe uma semelhança inequívoca, pelo menos se espera, né? Entre você e o retrato. Não é isso? Se eu pegar o retrato e você, eles devem ser semelhantes. Eu fiquei pensando, lembra daquela situação, gente? Vocês lembram daquilo? Aquela senhorinha na Espanha que o padre deixou ela fazer um restauro de uma imagem de Cristo, que era uma imagem belíssima de Cristo, uma imagem de arte mesmo, de séculos e séculos. E a mulher foi querer restaurar e ficou parecendo um Ewok, parecendo um ursinho de pelúcia, aquele Cristo. Ela acabou com a imagem, né? Aquilo não é exatamente uma coisa de semelhança, né? Mas se eu pegar a perspectiva de um retrato e olhar o objeto que inspirou a esse retrato, deve haver ali uma semelhança. Já qual que é o outro princípio de contiguidade, uma coisa que é contígua? Vou usar o exemplo do seu livro didático, da sua apostila. Por exemplo, contiguidade. Se eu falo a palavra quarto, o quarto de uma casa. Veja quando eu falo o quarto de uma casa, existe uma contiguidade, ou seja, uma continuidade entre o quarto e outros cômodos que fazem você perceber que é uma casa. Percebe a ideia? Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, o quarto da casa, você consegue já imaginar a sala, o corredor, as paredes, até o aspecto externo da casa. É como se uma ideia se correlacionasse, fosse contígua, fosse contínua a outra ideia. Como se essas ideias formassem um caminho de conhecimento. Percebe? Eu falo quarto, mas eu tenho banheiro, sala, cozinha e por aí vai, tá? Então eu consigo estabelecer uma relação. Tá bom? Isso é a contiguidade. Já o outro aqui é causa e efeito. É a experiência humana, tá? Experiência humana de que toda coisa que é efetiva, ou seja, que tem um efeito que aconteceu, que está agora, tem uma causa que lhe antecede. Então, existe o efeito, que é o efetivo, que está de fato acontecendo agora, mas alguma coisa anterior a esse efeito ocorreu, que é a causa. Então eu tenho a causa, que é o primeiro elemento, e o efeito advindo dessa causa. Então é como se a causa fosse um movimento, um motor, entre aspas, né? Que geraria esse efeito, essa efetividade do mundo real. Joia? Aí então temos os objetos. E o Hume vai dizer que esses processos que nós vimos aqui, então, só voltando, de semelhança, contiguidade, causa e efeito, eles também acabam gerando ideias que se projetam na razão humana. Então, quais são os objetos que se colocam para a razão humana? Quais são os objetos que são oferecidos, percebam, à razão humana, mais do que aos sentidos humanos? Primeiro, as relações das ideias. Ó, afirmações demonstrativamente certas, como a geometria, aritmética e álgebra. Voltamos à matemática, né? Então, olha só. Eu te dei aqui um triângulo, né? Então, eu posso pensar num triângulo como sendo uma forma geométrica composta por três faces opostas com três ângulos internos, tá? E eu tenho isso como um triângulo. Aqui está a imagem de um triângulo. Só que não é preciso que eu veja um triângulo. Quando eu falo num triângulo ou num círculo, isso me diz algo, porque isso é dado pela razão. Então o Hume não exclui a razão. Ele admite que, por exemplo, na aritmética, na geometria e na álgebra, são conhecimentos que são demonstrações afirmativas. Então, afirmativas demonstrativamente certas. O triângulo é sempre triângulo, o retângulo é sempre retângulo, o trapézio é um trapézio e por aí vai. Tá? Ou seja, é algo que se impõe, que se coloca independente do objeto existir ou não,
ou de eu estar vendo ou não o objeto. Se eu falo para você círculo, alguma coisa isso lhe diz. Se eu falo para você um pentágono, isso lhe diz alguma coisa, e assim por diante, tá? Agora, qual que é o outro objeto? Olha só, as questões de fato. Então, o outro objeto oferecido à razão humana são as questões de fato, efetivas. Então, olha só, referem-se aos acontecimentos do mundo, não são asseguradas pela lógica. É muito comum que quando alguém fala alguma coisa perto da gente, se nós julgamos que aquilo seja óbvio, você fala às vezes assim, né? Ai, mas é lógico, né? Metade do que a gente fala que é lógico não é. Ai, é lógico. Como assim lógico? Para ser lógico, tem que ser verdadeiro em todos os casos e absolutamente irrefutável em muitos aspectos, né? Tem várias questões aí que formam o que seria lógico. Então, muito do que falamos que é lógico não o é necessariamente falando. Então, nós temos uma distância aí, temos um distanciamento do que seja lógico ou não, né? Mas então nós temos aqui uma reflexão bastante grande. Percebe? Eu tenho uma coisa que é irrefutável, que seria a lógica, a aritmética, geometria e álgebra, e outra que são dos acontecimentos do mundo. Então, a nossa razão tem que lidar com conceitos e lidar com experiências. Joia? Dito isso, então, chegamos ao conhecimento, que para o David Hume vai ter uma característica muito peculiar. Olha só, o conhecimento se refere à experiência. Ok, então para o David Hume o conhecimento vem da experiência. Eu experimento algo dentro das minhas elucubrações racionais, das minhas reflexões, né? Eu vou ter um conhecimento qual seja ele. Aí eu tenho aqui, ó, mas seria impossível extrair um enunciado universal apenas pela repetição de experiência. Então, por exemplo, ó, soltei o chaveirinho da R2-2, caiu. Soltei, caiu. Soltei, caiu. Para o David Hume seria impossível eu afirmar que o chaveirinho sempre cairá. Então eu não poderia afirmar, fazer uma regra geral, por exemplo, de que porque o meu chaveirinho do R2-2 cai, de que todos os chaveirinhos do R2-2 sempre cairão. Tá? Eu não poderia afirmar isso com categoria. Tá? Então, ó, nosso conhecimento nasceria da impressão dos sentidos. E esse conhecimento se comportaria, portanto, como um hábito. Grifa essa palavra, foca nessa palavra, faz um coração em volta dela, pessoal. Hábito. Esse é um dos elementos mais centrais na teoria filosófica de David Hume. A ideia de hábito. Você está habituado a ver as coisas caírem, o que não significa que eu posso dizer que tudo sempre cairá. Você está habituado às sensações. Lembra? É um conhecimento de ordem indutiva. Você foi induzido por uma questão de hábito, tá? Então existe o hábito aí colocado. Essa é uma palavrinha central pro David Hume. Tranquilo? Muito bem. Pessoal, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, alguma inferência no chat aí, tranquilo, tá bom? À medida que vai chegando, a gente vai conversando, tá bom? Não vão dormir aí, pragarada. Maria Vitória Gomes Matias. Quer falar, Maria? Pode falar. Levantou a mãozinha? Não? Tá, bom, se tiver alguma. Ah, sim. Ah, tranquilo, Maria, beleza. E aí então. Tá louca pra falar, né, Maria? Ah, muito bem. E aí então chegamos aos enunciados gerais. Então, olha só. Hume acredita que a mente humana tem o hábito de articular as coisas em relação causa e efeito. Vamos lá, pessoal. Eu inicio a frase e você conclui a frase aí no chat. Vamos lá, hein? Eu inicio a frase e você conclui. Onde há fumaça. Olha lá. Onde. O ditado. Usa o ditado popular. Onde há fumaça, há fogo. Boa, Gregório. A fogo. Manda. Ótimo. Então, olha que interessante. Onde há fumaça, há fogo. Ela colocou ali uma imagem para vocês de um foguinho com fumacinha. Olha, você sabe muito bem, você estuda química e física, muito mais do que eu, por exemplo. E você sabe muito bem que existem várias reações físico-químicas que geram fogo sem gerar fumaça, ou mesmo que geram fumaça sem gerar fogo. Então veja que é impossível falar que necessariamente onde há fumaça há fogo. Talvez se fôssemos corrigir essa frase de um modo mais aprimorado, deveríamos dizer que onde há fumaça pode haver fogo. Percebe a ideia? Olha a diferença. Onde há fumaça há fogo é determinante. Se fumaça, então fogo. Agora, eu falar que onde há fumaça pode haver fogo é uma condição. Pode ser que haja, pode ser que não.
Então, veja que aqui, quando nós afirmamos que onde há fumaça, há fogo, é meramente pelo hábito de causa e efeito. Então, de novo, a relação de causa e efeito nos gerou um argumento geral, né? Uma afirmação geral, que nós sabemos que não se verifica então, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Me pedindo de ver a aula com clareza. Por isso deve... Não, tranquilo, Isadora, mas vê a aula, hein, Isadora? Tá bom? Muito bem. Então, literalmente, nós temos esse contexto. Rafaela, mas tá me vendo, Rafaela? Você tá me ouvindo? Rafaela. Não fez reinicia o aplicativo, pessoal. Se tiver algum probleminha, reinicia o aplicativo, tá? Então, literalmente, essa relação de que onde há fumaça há fogo não é necessariamente sempre verdadeira. Aí agora, prepare seu coração, prepare seu espírito, prepare sua alma, porque agora chegou Immanuel Kant. Não é quente, não é com quente. Ai, o quente. Ai, o aula do quente, não é quente, pessoal. É Kant, é alemão, não inglês. Tá? Muito bem. Então, esse Immanuel Kant, né, o grande filósofo alemão, o homem do criticismo. Qual é a palavra que eu posso extrair do vocábulo criticismo? Qual é a palavra que eu extraio dali? Hein? De criticismo, qual é a palavra que eu tiro? Crítica. Exatamente, né? Crítica. Olha, Emily, crítica, Bruna, crítica, exatamente, crítica. Então sentiu, sentiu. Agora, olha só o Kant, 1724 a 1804. Esse é o período do senhor Kant. Alemão, né? Expoente do Aufklärung, ou iluminismo, ou o iluminismo alemão, né? Ou do criticismo. Ou seja, ele tanto é o grande nome do iluminismo alemão, chamado de Aufklärung, quanto do criticismo, que é a escola filosófica totalmente fundada no Kant, inclusive, tá bom? E veja você que interessante. Trabalhou nos campos da gnosiologia, do gnosiológico, né, que é o campo da teoria do conhecimento, tentando entender então a estrutura, a crítica e os limites do conhecimento. Isso é o campo gnosiológico. Tá? Da ética, veremos mais adiante, a ética moderna com Kant, né? A perspectiva da ação por dever, ação conforme dever, imperativo categórico e por aí vai. E da estética. Kant é aquele homem que deu como conceito de belo, por exemplo, aquilo que apraz universalmente. Então, aquilo que agradaria universalmente, que agrada a todos de um modo mais ou menos universal, é o conceito de beleza do Kant, né? Aquilo que apraz, aquilo que agrada, então, universalmente é o belo. Tá? Então o Kant trabalha com ética, com estética e com gnosiologia, tá bom? E olha só, na sua proposta, vou tomar uma aguinha. Na sua proposta criticista, se dedicou à inspeção racional da razão. Olha que legal. A inspeção racional da razão. Então, ele vai inspecionar racionalmente a razão. Ele vai colocar a razão sob análise, sob a lupa. Então, olha só que legal. Quais são as obras mais conhecidas do Kant? Tá? A primeira, Crítica da Razão Pura. Tá? A Crítica da Razão Pura é uma das mais conhecidas do Kant. Depois, Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Depois, Crítica da Razão Prática. Tá? E, por fim, a Crítica do Juízo. Reparou que 3 obras têm como palavra comum crítica. Aí você começa a perceber por que do criticismo. Né? Quer dizer, a crítica é algo presente em Kant, mas não é aquela crítica esvaziada, aquela crítica até leviana. Não, é uma crítica fundamentada, uma crítica instrumental, uma crítica bastante racionalizada. É um filósofo, afinal de contas, né, pessoal? Então ele faz uma análise bastante criteriosa, bastante respeitosa, né, do que ele está se propondo ali, tá bom? Mas dentro disso, então, é que vem uma diferenciação entre aquilo que é cognoscível e aquilo que é incognoscível. Então vamos junto, olha só. Para Kant, existiriam 2 mundos. Um da experiência sentida, então das coisas que eu sinto, é o mundo material, o mundo físico, portanto é empírico, que é o mundo cognoscível, aquilo que eu posso conhecer. Algo que é cognoscível é algo que é reconhecível, que eu posso interpretar, entender. E o outro das coisas em si.
que é um mundo incognoscível, ou seja, algo que é metafísico, algo que é das essências, que eu não tenho como conhecer. Então existe alguma coisa que eu posso conhecer, e chamo isso de cognoscível, e outra coisa, que são as essências, algo que é essencial dentro de nós, que eu não tenho como conhecer. Então eu chamo de incognoscível, tá bom? Dentro disso, então, temos aqui, ó, a base do pensamento kantiano passa, então, pela crítica à própria razão. Veja, até agora nós tínhamos criticado os métodos. Ou criticava-se o racionalismo, ou criticava-se o empirismo, que são métodos para se atingir o conhecimento. Mas existe uma ferramenta que é comum a ambos os casos. Tanto racionalistas quanto empiristas usam como ferramenta de interpretação do mundo, seja pela essência, seja pela experiência, a razão. E aí o Kant pergunta: será que a razão não tem que ser colocada em crítica? Será que a razão é mesmo tão confiável ou a razão falha? Por exemplo, você nunca foi enganado pela sua razão? Ora, você vai numa questão do simulado, numa questão de lista, numa questão de vestibular. A, B, C, D, E, 5 opções. Você marcou B, o gabarito era C. Quem errou? Deus? Não, você. A sua razão te enganou. A sua razão acabou te enganando. A sua razão lhe pregou uma peça, filho da mãe. Então, quais são os limites da razão? Por isso que para o Kant, por exemplo, nós temos algumas limitações no campo racional. Então, olha só, o conhecimento, não, Gregório, ele vai trabalhar uma outra linha. Já vai ficar mais claro, tá? Então, olha só, Kant e a metafísica. Como é que funciona isso então? Tá ali, ó. Para Kant, a metafísica não conseguia alcançar o status de ciência, como a física e a matemática. Então, primeiro elemento, isso a UFSC vai cobrar de você. A UFSC cobra o conceito de metafísica e o conceito da ciência e da matemática como ciências, tá bom? Ela vai trabalhar isso com vocês. Claro que temos uma aula a respeito, né? Mas então, para o Kant, a metafísica não conseguiu atingir esse patamar. E olha só, ela, então, a metafísica, se ocuparia de questões além da razão. É um campo meramente reflexível. Tranquilo, Rafaela? E olha só, então, um campo meramente reflexivo, ela se ocupa de questões além do plano racional. Entende? Por exemplo, a metafísica vai se preocupar de coisas como o que é o ser, se Deus existe ou se Deus não existe, se a alma é mortal ou imortal. Só que a razão não conseguiria, de acordo com o Kant, dar conta dessas respostas. Por exemplo, a razão não tem como provar para o Kant que Deus existe, que a alma é imortal, ok? Ou o que é a essência. A razão não teria como ser aplicada naquilo que não é dado aos sentidos. Então a razão ela vai longe. Veja, o Kant ele não está se colocando, pessoal, cuida com isso, o Kant não está se colocando nem como empirista e nem como racionalista. Ele é o criticismo. Ele está se colocando uma terceira via aqui. Porque ele está criticando a própria ferramenta, a razão. Então, para o Kant, a metafísica nunca logrou sucesso a crescer, a subir ao estado de ciência, porque ela não tem como. Então, olha que interessante. Eu peguei aqui, vou dar um saborzinho para vocês, tá? Olha só o que diz aqui, ó. Ó, da obra do Kant. É preciso arrepiar caminho inúmeras vezes, ao descobrir-se que a via não conduz aonde se deseja. E no que respeita ao acordo dos seus adeptos relativamente às suas afirmações, encontra-se a metafísica ainda tão longe de o alcançar, que mais parece então a metafísica um terreiro de luta, tá? Propriamente destinado a exercitar forças e onde nenhum lutador pôde jamais assenhorar-se de qualquer posição. Por mais insignificante, nem fundar sobre as suas vitórias conquista duradoura. Não há dúvida, pois, que até hoje o seu método, então da metafísica, tem sido um mero tateio e, o que é pior, um tateio apenas entre simples conceitos. Então perceba que a crítica kantiana, uma crítica bastante ácida aqui, ela vem no sentido de mostrar que a metafísica virou o quê? Uma especulação. Né? A metafísica para o Kant aqui é um conhecimento meramente especulativo, tá? Meramente especulativo. Não é um conhecimento, então, válido ou comprovável, verificável, como seria a física ou a matemática, tá bem? Então, dito isso, Kant trabalha a questão dos juízos. E quais são os juízos kantianos? Olha só, juízo analítico a priorístico e juízo sintético a posteriori. Então, vamos lá. Juízo analítico a priori.
Veja, pessoal, se é a priori, quer dizer que ele vem antes. Já vou estabelecer com vocês o seguinte: juízo analítico a priori, racionalismo. Juízo sintético a posteriori, empirismo. Tá? Então, olha só, juízo analítico a priori. Um conhecimento a priori procede da razão, racionalismo, e independe da experiência. É um conhecimento necessário e universal. Ou seja, a matemática, por exemplo, ela tem um valor que é universal e necessário. Não é isso? Se eu falar que 1 mais 1 é igual a 2, é e ponto final. Numa base decimal, 1 mais 1 é igual a 2 aqui em qualquer planeta. Fim. Essa é a lógica. Tá bom? Então aqui procede da razão. Independe do experimentar ou não. É um conhecimento dado pela razão. Já o juízo sintético a posteriori, olha só, tem sua origem na experiência, na observação de um evento da realidade. Então, jamais contém necessidade ou universalidade. É o exemplo que eu dei para vocês agora ali do chaveirinho do R2-D2 caindo, ok? É um evento da realidade, um evento contingencial, é aquela contingência, é aquele momento que eu solto aquele chaveiro e aquele chaveiro, nessa condição, cai na minha mão. Então, não é nem necessário e nem universal que todos os chaveiros devam cair, por exemplo. Ok? Então, veja, um requer a observação, o sintético a posteriori. O outro independe dos sentidos, independe dessa observação, que é o analítico a priorístico. E aí vem uma relação importante na filosofia kantiana. Pessoal, muita atenção agora, tá? Olha só. Eu fiz aqui um joguinho para vocês, um esqueminha, né? Então tem assim, ó, juízo analítico versus juízo sintético. E eu tenho uma questão de sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Então, por exemplo, qual que é a relação que eu estabeleço? No juízo analítico, o sujeito ele é igual ao predicado. Enquanto que no juízo sintético, o sujeito ele é diferente do predicado. Em que sentido? Por exemplo, imagine a seguinte situação. O quadrado tem 4 lados e o círculo é redondo. Falar que um quadrado tem 4 lados ou falar que um círculo é redondo oferece a você algum conhecimento novo em relação, tipo, ó, o quadrado, o sujeito quadrado, tem 4 lados. Isso te oferece algum conhecimento novo sobre o quadrado? Não, né? Pode reparar que eu falar que o quadrado tem 4 lados, ele está por identidade. Óbvio que se é um quadrado tem que ter 4 lados. Da mesma forma que tem que ser óbvio que um círculo é redondo, isso posto, então, o predicado, tá? Nada oferece de novo em relação ao sujeito. Então, o sujeito e o predicado estão por igualdade, logo analítico. Já o sintético, olha só. A casa é verde. Vou repetir. A casa é verde. Veja que ser casa não pressupõe que ela seja o quê? Verde. Para que eu saiba que a casa é verde, eu tenho de necessariamente ter visto o raio da casa e comparado que ela é verde. Então existiu ali um predicado que informou algo que não está contido no sujeito. Não está contido na casa ser verde. A casa pode ser de várias cores. Casa é casa, ponto. Mas não está contido que na casa tem que ter verde. Então, eu falar que a casa é verde, ser verde está adicionando um conhecimento novo à perspectiva do que é essa casa. Então, ali perceba, sujeito e predicado são diferentes, tá bom? E aí eu vou trazer um texto do Kant. Olha só, texto do Kant sobre isso. Em todos os juízos nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado, apenas considera os juízos afirmativos, porque é fácil depois a aplicação aos negativos. Esta relação é possível de 2 modos, tá? De 2 modos. Ou o predicado B pertence ao sujeito A, como algo que está contido implicitamente nesse conceito A, ou B está totalmente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso, chamo analítico ao juízo. No segundo, sintético. Portanto, os juízos, os afirmativos, são analíticos, quando a ligação do sujeito com o predicado é pensado por igual, por identidade.
Aqueles, porém, em que essa ligação, sujeito-predicado, é pensada sem identidade, deverão chamar-se juízos sintéticos. Ok? Então aqui é a diferenciação, pessoal. Isso dá um nó às vezes, no pessoal. Cuida com isso, tá? A diferenciação entre analítico e sintético é na relação entre sujeito e predicado. Sujeito e predicado por igualdade, analítico. Sujeito e predicado por diferença, então, né, são diferentes entre si, é sintético. Joia? Porém, o Kant, né, ele vai criar uma terceira classe de juízos, porque o Kant não está feliz com o juízo analítico a priori e nem está feliz com o juízo sintético a posteriori. Então ele funde os dois juízos e cria uma terceira classe que são os juízos sintéticos a priori. Olha só, ele pegou um elemento do analítico, o apriorismo, pegou um elemento do sintético, a ideia de sintético, e fundiu os dois. Então, juízo sintético a priorístico, tá? Ou juízo sintético a priori. Então, como que vai ser? Vamos ver aqui. Emily, pode explicar de novo a questão de identidade em relação ao juízo analítico e sintético? Claro, Emily. Olha só, Emily. Vamos usar de novo esses exemplos que eu dei, tá? Veja da seguinte forma, tá, Emily? Se eu falo assim, ó, o triângulo possui 3 lados. Ora, se é um triângulo, certamente ele possui quantos lados? 3 lados. Então repare que eu falar que um triângulo possui 3 lados, nada informa de novo sobre o triângulo. O triângulo é igual a possuir 3 lados, tá? Então, sujeito em identidade ao predicado. Já como eu falei, por exemplo, da casa, eu falar que a casa é verde, veja que ser verde não é característica natural de uma casa. Não é característica irrefutável de uma casa. Eu posso fazer casas das cores que eu quiser, tanto quanto forem possíveis. Né? Então, quando eu falo que a casa é verde, eu estou adicionando ao sujeito casa um predicado que informa sobre esse sujeito algo novo. Ou seja, que essa casa é verde. Ficou claro, Emily? Então, por isso que tem essa questão. Enquanto que no analítico, sempre o sujeito e o predicado são redundantes, são iguais, no sintético eles são diferentes. Imagina, tranquilo. Então, olha só, juízos sintéticos a priorísticos, como é que funciona? Vamos ver aqui, Vanir. Prof, por que o juízo analítico a priori seria necessário e o sintético a posteriori jamais? Porque tá, o sintético depende da experiência, tá, Ivanir? E a experiência pode ser uma, né? Eu posso estar vendo aquela casa, aquela é verde, mas a outra é amarela, a outra é rosa, a outra é azul. E aí? Veja que não é universal. E nem necessário que a casa seja verde. Agora, eu falar que o triângulo tem 3 lados ou que o círculo é redondo, tem que sempre ser isso. O triângulo sempre tem que ter 3 lados. Então, o universal é necessário, né? O universal é necessário. E o círculo sempre tem que ser redondo. Tá bom? Então, olha só, juízos sintéticos a priori. Os processos de conhecimento se concretizam na relação, então, entre experiência sentida e as elaborações da faculdade humana. O conhecimento, então, não está nem só na experiência e nem só na mente humana. Então é aí que o Kant vem com a ideia, né? O conhecimento nem está apenas na mente, como nem está apenas na experiência. Na realidade, há uma relação entre aquilo que vem da mente e aquilo que vem da experiência. Tá? O conhecimento não é determinado apenas por aquilo que se encontra na razão e nem apenas por aquilo que vem da experiência. O Kant, muito malandro, né? Muito malandrinho, o Sr. Kant, ele vai lá e funde as duas ideias, pacifica. Ele cria uma terceira via que inclui elementos típicos do racionalismo, o apriorismo, e elementos típicos do experimentalismo, o campo sintético. É aí, então, que vem o exemplo do porquê que a matemática e a física são ciências ao contrário da metafísica. Olha só. Se dizemos que a quantidade de matéria permanece constante em suas modificações corpóreas, ou seja, eu tenho uma quantidade de matéria e eu mudei a forma, mas a matéria está ali. Né? Então, ó, se dizemos que a quantidade de matéria permanece constante em suas modificações de corpo, corpóreas, temos a noção de matéria num espaço como a priori, ou seja, a matéria precisa existir num espaço. Então, é um conhecimento a priori que, se há matéria, há espaço.
Tá, ó, por identidade. Se há matéria, tem que ter espaço, tá? Ter espaço para matéria é uma identidade. Então isso é a priori. E sua permanência, o fato de que a matéria se mantém, não importa qual seja a forma, mas a matéria se mantém, é algo sintético, porque eu tenho que ver, né? Eu vejo, por exemplo, que a matéria se mantém. Se eu pegar, por exemplo, um pedaço de ouro, tá? E o ouro, só que ele é muito maleável, né? Se eu pegar o ouro e dar uma martelada nele, o ouro se mantém, né? A quantidade de ouro se mantém, a forma mudou. E eu tive que ver essa permanência. Eu vi que o ouro permaneceu apesar da forma ter mudado. Então existia um elemento sintético tal qual existia um elemento analítico. Tanto que por isso que o Kant faz aquela reflexão do... quanto que era? 7. 5 mais 7, né? 5 mais 7 igual a 12, tem no livro. Ele fala assim, não, se eu falar que 5 mais 7 é igual a 12, veja que 5 mais o símbolo de somatório, mais o 7, não estão dentro deles o número 12. Então, quando eu falo que 5 mais 7 é igual a 12, existe ali uma coisa que é a priorístico, que é a ideia da somatória, da soma, como existe algo que é sintético. Eu preciso ver que o 5 e o 7, quando somados, podem gerar 12. Não que o 12 esteja dentro do 5 mais o 7. Entendem? 12 não é 5 mais 7. Eu posso chegar ao número 12, convenhamos, de várias formas. 6 mais 6 igual a 12. E aí, como é que fica? Então, há uma diferenciação nesse aspecto. Então, por isso que o Kant vai dizer que a matemática e a física, essas são ciências, porque elas atingiram o grau máximo do conhecimento que, de acordo com o Kant, é o juízo sintético a priori. Portanto, a permanência é um predicado que acrescenta algo ao sujeito. E aqui um diagraminha bem simples para concluir, né? Olha só. Pessoal, muito atenção nesse diagraminha, que a parte de cima não precisa focar tanto não, tá? Eu quero mais a parte de baixo. Olha a parte de baixo aqui, ó. Fenômenos e númeno. Fenômeno, para o Kant, é aquilo que se manifesta, tá? O Kant é um dos primeiros grandes filósofos que trabalha com a fenomenologia, tá? Então, aquilo que se manifesta eu chamo de fenômeno, porque, veja, o fenômeno é aquilo que eu posso conhecer. Podem reparar que a linha de baixo aqui, ó, essa linha que eu estou pontuando com vocês aqui no mouse, essa linha aqui do fenômeno, ela está no mesmo nível que é o início dessa barra chamada conhecer. Então, note que abaixo do conhecimento, então, algo que eu não posso conhecer é a coisa em si, o númeno. Traduzindo, o que está para cima dessa linha fenômeno é o cognoscível. O que está para baixo dessa linha fenômeno é o incognoscível. Beleza, queridos? Ó, mesma coisa, tá? Foco nas padrões Enem. Sempre vou dizer isso para vocês, porque isso para mim é fundamental, cumpre papel vital para vocês isso daí, tá? Como eu falei, eu quero que vocês leiam os textos de apoio sempre, tá? Para treinar isso, ficar tranquilo. Lembrando, a aula de Kant, então, ainda possivelmente teremos, de acordo com a UFSC, claro, mas teremos uma aula específica sobre a obra do Kant, que está no seu Coca Arquivos. Por favor, leia a versão que está no seu Coca Arquivos, porque já é a versão correta, a versão da UFSC, tá bom? O Ivanir pergunta, prof, não sei se o senhor falou, mas Kant seria adepto ou oposto ao inatismo? Não, ele não se relaciona a isso. Mas como, por exemplo, o Kant, tá, trabalha com a perspectiva de que a razão tem seus limites, a gente pode inferir, a gente pode destacar que o Kant não é um inatista, tá? Ele não é um inatista, tá bom? Beleza, queridos? Gente, fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês. Muito, muito, muito obrigado pela presença em 2 aulas comigo, sequenciais. Eu sei que às vezes é pesado filosofia, né? Espero que não tenha sido muito sacrificioso, né? Vejo vocês aqui na próxima oportunidade. Temos hoje nosso Coque Resolve, então, à tarde. Várias questõezinhas, coloquei 5 questões de história entre Brasil e geral, mais uma questão de fila, uma questão de sócio, para trabalhar com vocês legal as nossas reflexões. Saudades do Coque Resolve. Então, pelo menos faremos aqui online. Tranquilo? Gente, um ótimo dia a todos vocês, tá bom? Tudo de bom e espero encontrá-los à tarde, tá bem? Valeu, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.